Vamos ouvir uma mensagem inspirada nas Sagradas Escrituras com o evangelista Zedequias Francisco, da Igreja Assembleia de Deus de Alhandra. Que o Senhor fale ao seu coração, fortaleça a sua fé e derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Fique conosco e receba a palavra de Deus. Meus amados irmãos e meus amigos, senhoras e senhores, ouvintes que está a transitar neste momento nas principais ruas e avenidas de nossa cidade, ou na zona rural, ou em qualquer outro lugar que a estas ondas sonoras esteja lhe alcançando. Nós queremos, nesta oportunidade, deixar uma palavra de Deus ao teu coração, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, que nos diz assim o texto sagrado: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Mediante esta expressão bíblica, em ligeiros minutos, nós queremos refletir sobre o tema: não se desespere. Deus não perdeu o controle da situação. Não se desespere. Deus não perdeu o controle da situação. O livro de Eclesiastes é escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão é um dos grandes personagens bíblicos, filho do rei Davi, um homem que a Bíblia o identifica como um dos homens mais sábios da história da humanidade. Salomão escreveu alguns livros. Salomão escreveu o livro de Cantares de Salomão, quando estava na sua juventude, apaixonado pelo grande amor da sua vida, uma mulher chamada Sunamita. Salomão, em sua meia-idade, quando estava já maduro, escreve um livro de conselhos, de orientações, um livro que vai ensinar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e ensinar também aos homens poderem sobreviver de forma íntegra e em paz para com seu próximo. Este livro é o livro de Provérbios, e Salomão, já na sua terceira idade, aproximando o período do palco da vida se fechar para ele e abrir-se as cortinas da eternidade, ele escreve o livro de Eclesiastes. Escrevendo o livro de Eclesiastes, depois de uma vida vasta de experiência, de acertos e erros na vida, ele chega a uma conclusão. Primeiro ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí quando chega no capítulo de número 3, ele diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Senhoras e senhores, a Bíblia diz, Jó disse que o homem nascido de mulher é cheio de inquietação e a sua duração é de poucos dias. Eu não sei, neste exato momento, como tem sido a vida para você. Talvez você esteja cercado, rodeado de tantos acontecimentos complexos que isto tem aflorido esta inquietação humana que quer te levar ao desespero, ao descontrole emocional, à preocupação descontrolada. Mas receba a palavra de Deus neste momento, que diz que há um tempo certo, há um momento oportuno para todas as coisas debaixo do céu. Deus não perdeu o controle desta situação. Deus ainda está no controle da situação. Se aquiete, tenha calma, levante a sua cabeça. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4, o texto diz assim: que desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, com os olhos não se percebeu um Deus além deste Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tenha calma, espere em Deus, não perca a alegria de viver, não tente tirar sua própria vida, não escute essa voz negativa que diz que você precisa tirar sua vida. Não faça isso. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando pela sua vida. Há um tempo certo para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz que um certo dia
nos dias de Jesus, os dias que Jesus estava em evidência no seu ministério, que Jesus estava fazendo milagres, prodígios e sinais de uma forma que Jesus tornou-se o assunto do momento. No livro de Lucas, capítulo número 7, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. E isto fez com que ele ficasse muito famoso naquela região, de uma forma que o grande rei Herodes, o tetrarca, a Bíblia vai dizer que ele ficou, no livro de Mateus, capítulo de número 14, que ele ficou sabendo da fama de Jesus. Nestas idas e vindas de milagres que Jesus estava fazendo, multiplicações de pães, fazendo o cego ver, mudo falar, Jesus chega a um certo lugar que a Bíblia identifica como o tanque de Betesda. Lá está um cidadão, faz 38 anos que ele está deitado numa cama, ele está paralítico, ele não tem quem lhe ajude, ele não tem quem faça nada por ele. Ele perdeu as expectativas de vida, ele perdeu as esperanças, seus sonhos já estavam sepultados e ele já não tinha mais nenhuma esperança de mudança de vida. Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o texto diz que Jesus perguntou se ele queria ficar sã, e ele vai explicar para Jesus que não tem ninguém que lhe ajude, que sempre quando o anjo agitava as águas, ninguém poderia lhe dar a mão para lhe ajudar. E o texto diz, no capítulo número 5 de João, e o versículo número 5 e 6, e Jesus, vendo e sabendo que estava ali há muito tempo, disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lembre-se, Deus não perdeu o controle. Há um tempo certo, há um momento certo, há uma hora certa para todas as coisas. Deus está trabalhando por você. Jesus conhece a sua história. Lembre-se, 38 anos, expectativas já não havia mais, esperança já não havia mais, mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, as coisas mudam, milagres acontecem, maravilhas acontecem, e ele faz proezas para que o nome dele seja glorificado. Na sua vida não será diferente. Jesus vai chegar nesta situação, Jesus vai chegar nesta causa e vai resolver, e o nome dele vai ser glorificado em sua vida. Não perca as esperanças. 38 anos, mas Jesus chegou. Ele conhece a sua história. Jesus conhece a sua história. Ele está trabalhando por você, pela sua família. Não se desespere. Levante a cabeça, seja firme, seja forte e caminhe. E o Deus dos céus lhe dará resposta de paz. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo abençoe seu lar, sua família. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Continue firme na presença do Senhor, pois a sua palavra é luz para o nosso caminho e alimento para a nossa alma.